Desde que o mundo é mundo, o homem tem buscado as riquezas. A corrida do ouro na Califórnia entre 1848 e 1855 foi a responsável pela formação de cidades como São Francisco. No Brasil, a região do estado de Minas Gerais foi alvo português para encontrar ouro e parte importante na formação do país. Uma das mais interessantes histórias da Colômbia, sem dúvida, é a lenda do Eldorado, que motivou a chegada de milhares de pessoas na região, que mais tarde seria a capital do país. Conta a lenda que uma tribo secreta, escondida em meio à selva, tinha o costume de enterrar os seus mortos em um lago, o Lago de Guatavita. Supostamente, os mortos eram enrolados em um lençol, colocados em uma canoa com velas, flores e uma grande quantidade de joias, tesouros e ouro, para logo depois ser afundada com tudo que havia nela. Outra versão da lenda diz que uma vez ao ano eram oferecidos sacrifícios aos deuses, quando grande número de joias e tesouros eram separados para ser lançados ao fundo do lago pelo cacique maior. Apesar da lenda, muito ouro e prata foram descobertos nas Américas, em territórios como o Alto Peru, sudeste do Brasil, Minas Gerais e nas regiões onde viviam as civilizações Azteca, Inca e Maia. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Quando, durante uma de suas expedições pelo Novo Mundo, o espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada encontrou-se com o povo muisca, no coração da selva amazônica, não sabia que seria ele o responsável por criar a lenda do Eldorado e uma corrida do ouro que duraria séculos. O ano era 1532 e pouco ainda se sabia sobre as riquezas, perigos e mistérios que viviam nas sombras da enorme floresta tropical. Quesada falou em seus relatos de viagem sobre um rei tão rico, mas tão rico que cobria todo o seu corpo com ouro e do meio de uma canoa jogava pedras preciosas em um lago como oferenda aos seus deuses. Naquela época, já não era segredo para ninguém do outro lado do Atlântico as quantidades absurdas de ouro, prata, esmeraldas e outras pedras encontradas nas colônias americanas. E a ideia de um soberano detentor de tanta riqueza logo atiçou a ganância e a imaginação dos espanhóis. Imaginação que era alimentada por mais e mais relatos que chegavam dos exploradores da América do Sul. A cada contato com indígenas, pipocavam narrativas que sustentavam a existência de um lugar de fortuna extraordinária perdida no meio da floresta. Algumas vezes, essas histórias contadas pelos indígenas tinham como objetivo agradar os conquistadores ou conseguir apoio em guerras entre as tribos. Foi o que ocorreu com o Sebastião de Belalcázar, que em 1535, após dominar o último enclave inca, escutou de um nativo a confirmação da existência do rico reino, na tentativa de convencer o comandante a apoiar o seu povo em uma guerra contra os muiscas. De lá para cá, quem contou o conto aumentou um ponto e a lenda de Eldorado floresceu. Havia quem falasse em ouro que brotava da terra como as plantas, tão abundante quanto os peixes nos rios. O suficiente para erguer uma cidade inteira construída com metal e decorada com as mais diversas pedras preciosas. Uma riqueza sem tamanho, oculta entre a densa vegetação da selva amazônica. Por séculos, Eldorado foi a motivação que levou centenas de exploradores a desbravar o território sul-americano em busca da fama e fortuna que conseguiriam encontrá-la sem sucesso. A cada nova expedição, uma nova provável localidade era apontada. O que começou na Amazônia colombiana cruzou fronteiras e se estendeu para o Equador e Peru,
e depois cada vez mais ao leste, rumo à Venezuela, Brasil e Guianas. Houve até mesmo quem apontasse o deserto de Sonora, no México, como a verdadeira localização de Eldorado. Mas a cidade sempre acabava por virar fumaça nas mãos dos conquistadores. A lenda de Eldorado é a exemplificação do gigantesco choque de culturas desencadeado pela chegada dos europeus às Américas. De um lado, a sede de ouro, a urgência de explorar economicamente o novo território e de se apropriar de qualquer tipo de riqueza que por aqui encontrassem. De outro, civilizações com outros valores, costumes e simbolismos. Para os povos originários da América Latina, metais e pedras preciosas não tinham valor econômico, apenas ritualístico. Eram usados em decorações de templos, palácios e tumbas, na confecção de utensílios e em oferendas aos deuses. A economia era movida pela troca, em algumas situações, diferentes materiais, como tecidos de algodão, cacau e milho, faziam um papel parecido com a moeda, calibrando o valor das mercadorias. E o que o comandante Quezada viu naquele dia de 1531 não foi uma demonstração de riqueza como ele pôde ter interpretado, mas sim o ritual tradicional entre os muiscas, população que habitava o antiplano colombiano desde 800 depois de Cristo e chegou a ser a terceira mais populosa do continente, depois dos astecas e dos incas, mas desapareceu do século XVIII como a consequência da colonização. Na época, eles coroavam seus governantes cobrindo-os com resina e depois com pó de ouro e enviando-os para o centro de uma lagoa em uma jangada, de onde ele fazia oferendas aos deuses para pedir por um bom e próspero reinado. Muitos acreditam que essa lagoa seja a Lagoa Guatavita, localizada no município do mesmo nome, a 75 quilômetros de Bogotá. No século XVI, os espanhóis chegaram a encontrar e até mesmo a tentar drenar a lagoa, na tentativa de alcançar a riqueza que estaria depositada ali. De fato, algumas joias e pedras preciosas foram recuperadas nas margens, mas naquela época eles não conseguiram chegar ao fundo. Mesmo depois disso, a busca por uma Eldorado mítica prosseguiu. A lenda de Eldorado perdurou por tanto tempo porque havia o desejo de que a história fosse real. Hoje, os estudiosos aceitam que Eldorado nunca existiu como um lugar, mas sim como uma pessoa, o rei dos muiscas. Duas pequenas esculturas de ouro que representavam o ritual foram encontradas por arqueólogos dos séculos XIX e XX. A primeira desapareceu no incêndio que atingiu o navio que a levava para a Europa. A segunda está exposta no Museu do Ouro de Bogotá, ao lado de dezenas de peças esculpidas pelos muiscas que, de acordo com os pesquisadores do próprio museu, tinham técnicas únicas de manejo do metal, diferente de tudo que os europeus conheciam, e uma produção excepcional de ouro na altura da chegada dos espanhóis. Essas habilidades acabaram tornando-os bastante visados pelos conquistadores. E tudo o que eles queriam era agradar aos seus deuses.